Oi, gente. Eu sou a Fernanda e hoje é um vídeo um pouquinho diferente ao ar livre. O tema hoje é sobre mães que estão sobrecarregadas, pois além de cuidar dos filhos, ainda precisam trabalhar e trabalhar em casa também, arrumar a casa, fazer comida, todas essas tarefas. E aí, o que acontece? Ela acaba não tendo tempo para si mesma, para o autocuidado, né? Para o seu próprio bem-estar, porque ela está sempre se dedicando, se doando, cuidando. E aí, gente, pode acontecer explosões emocionais, de puro estresse, de tantas cobranças, né? Ainda mais quando, por exemplo, mães de crianças com TEA, né? Transtorno do espectro do autismo. Essas mães, né, ainda têm mais trabalho ainda, porque são crianças que exigem um cuidado ainda mais atencioso, né? Uma situação mais delicada. Então, né, essas mães são muito cobradas porque tem que levar as crianças em diversas terapias, fono, TO, psicólogo, etc, né? E, porém, elas precisam trabalhar também, né? E aí a criança, às vezes, demora um tempo muito maior para fazer as coisas do que crianças que não têm esse tipo de condição, né? Então, como fazer? Parece um beco sem saída, né? E tem uma parábola, né? Alguma coisa engraçada que diz assim: as mães, né, de crianças com autismo, elas compraram uma passagem de avião para Paris. E elas estavam super felizes, né? Foram lá, comprou a passagem, chegou o dia da viagem, ela foi, entrou no avião. Já estava a caminho de Paris e elas estavam super felizes, né? Nossa, que legal, a gente vai para Paris. Porém, no meio da viagem, a comissária de bordo fala: atenção, senhores passageiros, mudança de rota. Agora nós vamos para o deserto do Saara. E aí todo mundo fica assim, sem entender nada. O avião pousa no Saara, em pleno deserto, e essas mães são jogadas lá, abandonadas, no meio do nada, né? No deserto. E aí elas ficam assim: nossa, mas eu comprei a passagem para Paris. E agora? O que eu faço? E aí temos todo o que? Um trabalho. Além do trabalho normal de todas as mães, né? Só que as outras mães foram para Paris. Essas mães estão lá no deserto. E agora o que fazer? Como? Porque agora você tem que se preocupar com água, com comida, com o sol, né? Uma região que não tem, ó, essa grama, essas árvores, uma região inóspita. E tem que dar conta de cuidar da sua família, né? Cuidar do sustento, numa situação, né, muito mais difícil. Então vamos lá, gente. O que fazer nessas situações? Preste atenção ao que eu vou te falar. Pode ser mais difícil, sim. Porém, não é impossível, tá bom? Se fosse impossível, não existiria. Porque tudo é possível. Então, em primeiro lugar, não se exija muito. Não seja aquela pessoa que cai no julgamento dos outros e acaba se sentindo julgada. E ela mesma acaba se cobrando, entendeu? Gente, não adianta, você não vai conseguir dar conta de tudo.
Então, começa a pensar o que é mais importante. Quais são as suas prioridades? A sua criança é a sua prioridade? Sim, é uma vida, é um filho, né? E é uma criança ainda com necessidades especiais, né? Então, sim, o seu filho é a sua prioridade. O seu trabalho também você, né, tem que trabalhar, também é uma prioridade. E você? Você cuidar de você? Isso também deve ser uma prioridade. Mas aí você diz, mas eu não tenho tempo para me cuidar. Então aqui vão dicas para você que não tem tempo. E além de não ter tempo, ainda tem que lidar com as crises, né? O choro que acontece, né? Bom, vamos começar com uma dica de atenção plena, ou seja, mindfulness. O que é isso? Bom, a nossa mente, os nossos pensamentos às vezes não param. E a qualidade dos nossos pensamentos, né, muitas vezes são ansiosos, de preocupação. Né, será que eu vou dar conta? E se acontecer isso? E se aquilo? São pensamentos que geram até mais ansiedade. Então, o que fazer? Como usar essa atenção plena, né, o mindfulness, para que você consiga minimamente diminuir o estresse e ficar mais tranquila. Comece com a respiração. Preste atenção na sua respiração e pensa que vão ser só alguns minutos, tá? Contanto que a panela não esteja no fogo, uma comida queimando, você tem alguns minutos, não tem? 1 minuto ou 2. Você não tem alguns minutos para olhar celular, mexer no WhatsApp, responder uma mensagem? Então, essa mensagem pode esperar um pouco. Por quê? Porque agora você está focando no seu autocuidado. Então pare, por favor. Pare 1 minuto que seja, 2 minutos, 3 minutos. E use esse tempo com qualidade para o seu próprio bem. Bom, respire, apenas respire. Se você estiver muito cansada, pode te dar vontade de dormir. Mas naquela hora você não pode dormir, então fique sentada, porque talvez a mãe está tão cansada que se ela deitar 1 minuto ela vai dormir. Fique sentada e preste atenção na sua respiração. Às vezes funciona você prestar atenção no seu ambiente, no lugar que você está. Olhe ao seu redor e observe o barulho, um passarinho, um movimento. Assim, você também consegue relaxar. Agora, uma situação assim um pouquinho mais difícil, as emoções. Às vezes você para, mas o seu pensamento não para. E às vezes a emoção tá tão à flor da pele que você começa a chorar. E aí, como que a gente faz para lidar com essas emoções? Bom, com essa técnica de mindfulness, né? Ela significa observar sem julgamento. Tire o julgamento. Não se julgue. Ah, mas eu não posso, né, ficar depressiva ou, sei lá, ter uma crise de ansiedade. Isso tudo é julgamento. Não se julgue. Porque você é humana. E só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você tem que dar conta, né? Então,
aproveite para ter autocompaixão, que é você gostar de si mesmo, é você realmente se amar, com todas as qualidades e com todos os defeitos, porque não somos perfeitos, somos humanos, e humanos têm defeitos também. E parabéns para você que está assistindo esse vídeo, pois já é um sinal que você está em busca da sua melhora. Você talvez não aguenta mais, já chegou no seu limite, já ultrapassou o seu limite, você nem sabe como você está aguentando. Mas presta atenção que tudo começa com uma intenção. Com a intenção certa, você já entra em um outro fluxo. Existe o fluxo da negatividade e o fluxo da positividade. E às vezes tudo tem uma tendência para você cair na negatividade. É como se fosse um complô. Porém, a partir de uma intenção, você já muda a direção, muda a rota, né? E naquele deserto em que você se encontra, você começa a avistar lá longe uma coisa diferente. Sabe o que é? Um oásis, uma água. Até num deserto existem pequenos lugares maravilhosos que são os oásis. Tem água, tem verde, um pouquinho de verde, pouquinho que seja. Então você está lá na sua caminhada, no dia a dia, na jornada, no deserto. Você vai parar um pouquinho. Esse pouquinho vai ser o seu oásis, o seu lugar, um minutinho que seja, para você respirar e se reabastecer. Lembre-se que você não é uma máquina, você não é um robô. Então, você também precisa se cuidar. E olha que maravilha, você se cuidando, isso só vai trazer benefícios para a sua criança. Você estando calma, você vai conseguir ajudar o seu filho quando ele estiver nervoso, para ele se acalmar. Aprenda as técnicas com você. E aí depois, você vai conseguir saber lidar melhor com as situações que são desafios, tá bom? Eu continuo em outro vídeo, gente. Adorei falar com vocês. Um beijinho. Tchau.